Paz e graça. Não sei se o áudio aí tá legal, porque o ar-condicionado agora começou a fazer zoada aqui. A gente tá ao vivo também no Instagram. Como prometido, a gente vai falar hoje sobre o vício da pornografia nesse período de pandemia, tá? Eu acredito piamente que o vício da pornografia nesse período agora de pandemia é um caso até uma oportunidade muito boa para esse mal terrível ganhar espaço. E aí eu acredito que vocês precisam também saber, estar por dentro de algumas coisas que são relevantes e importantes para a vida cristã. Lindomar Fernandes, Deus abençoe, meu amado. Rapaz, tá assim. Tô tentando aqui só entrar aqui no Instagram para que a gente possa falar um pouco sobre esse assunto, tá? Tá assim. Como é que volta aqui? Fica pro lado. Não, aperta no meio. Aqui? A galeria é. Não. Então, tá agora. Quer voltar pra onde, menino? Para botar ao vivo. E aí? Acho que agora eu consegui. Achou? Espera aí. Agora foi. Valeu, depois te dou R$10. Poxa. Então, a gente vai começar agora tratando desse assunto. Eu vou fixar aqui no Instagram, o pessoal do Instagram, o tema pornografia na pandemia, ok? Williams, Deus abençoe, Pai do Senhor, meu irmão. A gente vai começar agora, o pessoal do Facebook aqui também. Qual foi o propósito dessa live? Como eu vinha falando no início da live anterior, eu fui viciado em pornografia. Eu tive o meu primeiro contato com pornografia com 9 para 10 anos. E nesse contato que eu tive com a pornografia, Evandro, Deus abençoe, meu amado. Esse contato que eu tive com a pornografia, com 9 para 10 anos de idade, eu, através do intermédio de um parente, eu tive o primeiro contato com a pornografia. E a gente precisa entender algumas coisas. O porquê que o tema desta live é sobre a pornografia na pandemia. Essa situação de pandemia colocou muitas pessoas em casa, com mais tempo para ficar em casa, com mais tempo para ficar sozinho. E isso nada mais é do que um terreno minado para a pornografia. A pornografia passa a ter um espaço e uma vantagem sobre a pessoa que sofre sobre esse problema de vício da pornografia. Então, o que acontece? A pornografia, ela acaba deixando o ser humano com as lentes da pornografia. Quem tem contato com pornografia não tem uma mente saudável. Quem tem contato com pornografia não consegue olhar para outra pessoa, não consegue olhar para outro ser humano de forma saudável. Não consegue olhar para outra pessoa sem enxergá-la como um instrumento sexual. A pornografia quebra valores cristãos, divinos e de padrões morais para a nossa vida.
seja um cristão ou não cristão, a pornografia ela estupra a sua mente. E nesse período de pandemia, me preocupa muito, porque as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa. As pessoas passaram. Ed Cleide, Deus abençoe. Se puder compartilhar aí, eu fico grato. Essa live, as minhas lives normalmente não dão muita gente, porque os temas não são revelações de CPF, revelação de RG, é evangelho prático, tá? E para mim, eu acredito que é o que é relevante. Essas lives que a gente tem aí hoje de revelação de CPF, profecias e profecias e profecias, 5.000 pessoas, 20.000 pessoas, sei lá quanto de pessoas atrás dessas profecias. Mas esse tema aqui é um tema relevante para a vida cristã, porque eu, mesmo sendo cristão, passei por períodos em que estava lutando para vencer a pornografia dentro da igreja, mesmo estando dentro da igreja. Foi uma realidade e é uma realidade na vida de muita gente. E a pornografia é um pecado que as pessoas normalmente não costumam desabafar ou contar para algumas pessoas. Por quê? Porque como se trata de um pecado sexual, se trata de uma questão imoral, as pessoas se sentem sem forças para desabafar com alguém. Até para pedir ajuda fica difícil, principalmente porque nós, cristãos, deveríamos passar para os nossos irmãos que nós estamos aptos para ajudar, para ouvir as queixas e ajudar em oração e de outras formas. Mas por não sentir segurança, muitas das vezes a igreja não sabe tratar certos tipos de problemas. A igreja não tem preparação muitas das vezes, porque muitas igrejas estão preocupadas apenas com fogo, com zoada, com encher a igreja de membros, não por questões de salvação, mas por questões financeiras. Existem sim líderes que não estão preocupados com a sua saúde espiritual, mas estão preocupados com a sua saúde financeira, com o seu dízimo. E isso é uma realidade. Então acaba que alguns assuntos passam a ficar despercebidos no meio cristão. E a pornografia, ela é um dos assuntos muito terríveis e que a igreja precisa investir de forma muito veemente. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos maridos, esposas, porque hoje é uma realidade, já é comprovado que a pornografia, ela é uma realidade também na área com as mulheres também. Antigamente era menos, mas hoje já é comprovado que muitas mulheres e muitas jovens estão tendo contato com a pornografia. Às vezes, a pornografia está dentro da nossa casa e a gente deixa passar despercebido. E a gente precisa ficar atento, porque a pandemia enclausurou as pessoas dentro de casa. E aí o que acontece? Ficou um campo minado para que a pornografia ganhe espaço. E tudo que eu vou dizer aqui hoje para vocês serve para mim, serve para vocês. Falo com experiência própria, porque passei por momentos terríveis, onde eu virava à noite assistindo pornografia, até 5, 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas da manhã, vendo pornografia. Então o que acontece? É um mal silencioso que começa de forma bem simples e depois ela vai degradando. Já foi comprovado, verdade, viu, Vaz? Já passei por isso também. Olha aí, o irmão Laércio Santos sentiu na pele também como é que funciona essa coisa, né? Irmão Laércio, se o irmão sentir no coração de compartilhar a live, fica à vontade. Então o que acontece? Ela começa de forma bem sutil e depois ela vai degradando. Já foi comprovado que 78, 80% dos pedófilos e dos tarados que já cometeram abuso sexual, eles estavam presos, os primeiros contatos foram com a pornografia.
foi através da pornografia que eles acabaram cometendo os crimes. Por quê? Porque a pornografia ela vai degradando. A pessoa que é viciada em pornografia, muitas das vezes ela não tem a coragem de assumir. Mas as pessoas começam, porque assim, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. A gente precisa entender que a pornografia ela ganha espaço porque ela não é só uma questão espiritual, mas uma questão também patológica. Nós temos aqui no nosso cérebro uma substância chamada dopamina. Essa substância, Renan Souza, forte abraço. Essa substância tem a capacidade que trabalha com a nossa questão de prazer. É uma substância química no cérebro que trata a questão do prazer, a sensação de prazer. Se você tem prazer em comer certo tipo de comida, a dopamina está lá. Se você tem prazer em ter relação sexual, é a dopamina. Se você tem prazer em tomar certo tipo de bebida, é a dopamina. Então, a questão da pornografia não tem a ver apenas só com questões espirituais. Claro que o diabo ele é bastante aproveitador. Quando a gente dá brecha para certo tipo de coisa, ele aproveita-se daquilo que nós estamos dando brecha para ele poder espalhar e acabar destruindo cada vez mais a pessoa naquele pecado. Então o que acontece? A pornografia foi comprovada cientificamente. Mais de 80 médicos nos Estados Unidos fizeram pesquisa e foi comprovado cientificamente que a pornografia e o vício no crack, na maconha, na bebida, no açúcar e como qualquer outro vício, a pornografia não tem diferença nenhuma. O vício da pornografia é igual a qualquer outro vício. Então a igreja precisa entender que não tem a ver apenas com a questão espiritual, mas também com a questão patológica. A gente precisa entender que vício é vício e precisa ser tratado. E que não é fácil. Não é apontando o dedo, não é alguém chegando para você e confessando que está preso na pornografia, que precisa de ajuda para se libertar, que eu de forma veemente vou tratar aquela pessoa achando que a minha ignorância vai ajudar. Pelo contrário, a gente precisa ter paciência e não só orar, mas também agir, ajudar aquela pessoa, acompanhar aquela pessoa, porque o vício da pornografia é terrível e ela vai degradando. Quem vê vídeos pornográficos não se satisfaz com o tempo apenas com os vídeos que vê. Ele vai degradando, você chega a ver animais, homossexuais, você começa a ver tanta coisa. Um dia eu peguei o celular de um pastor e foi bastante doloroso ver que ele não teve a humildade de confessar para mim que quem estava tendo acesso àquele celular era ele. E um dia eu peguei o celular e quando eu fui ver as pesquisas, fui pesquisar um negócio, nas pesquisas do celular daquele pastor, estava assim, incesto, sexo entre pai e filha, sexo entre mãe e filho. Quando eu vi aquilo, eu não olhei com um olhar crítico, eu me enxerguei, a minha realidade de muitos anos preso na pornografia, eu me enxerguei naquela situação. Eu me enxerguei naquela situação que aquele pastor estava passando. Então, quando eu tive acesso ao celular dele, eu pude perceber que ele estava tendo contato com a pornografia, mas ele não teve a humildade de confessar. Eu disse, pastor, mas alguém tem acesso ao seu celular? E ele disse assim, oi. Você pode ficar aqui na janela aqui, ó. Do lado direito aqui, que eu tô ao vivo. Tá me vendo? E aí o que acontece? Pronto, tá ouvindo aí? Aí é porque eu tô ao vivo aqui no Facebook e no Instagram. E aí o que acontece? A pornografia ela tem um poder terrível no cérebro. Não só de prender em questões prazerosas,
mas aquilo que a Bíblia chama de coração. Todas as vezes que a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala da mente, do poder da mente, onde está o centro dos pensamentos, dos desejos. Quando a Bíblia diz assim, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A Bíblia está falando de mente, a Bíblia não fala desse órgão. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala para a gente preencher o coração, ou seja, a mente, com aquilo que traz paz, com aquilo que traz gozo, com aquilo que traz alegria. E a gente acaba preenchendo o nosso coração de tantas coisas ruins, ao ponto de ser escravo daquelas coisas que nós preenchemos o coração. Então, só existe uma forma de combater o vício da pornografia ou qualquer outro vício. É preenchendo o coração com aquilo que é puro, com aquilo que é maravilhoso. Quando eu gasto tempo preenchendo o meu coração com aquilo que é maravilhoso, com aquilo que é puro, com aquilo que é santo, com a palavra. Martinho Lutero disse algo interessante. Ele disse, você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. A psicologia fala que você não pode impedir pensamentos, mas você pode substituí-los. Ou seja, há uma guerra na mente e esse é o grande espaço que o diabo quer e precisa para confundir a mente do ser humano. Por isso, a gente precisa preencher a nossa mente com aquilo que é puro, com a palavra de Deus. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, na mente. Ele preenchia a palavra de Deus na mente para não pecar. Ou seja, há um ditado muito antigo que diz que mente vazia, oficina do diabo. E isso é uma realidade. Porque quando eu não preencho a minha mente com aquilo que vai trazer para mim benefícios espirituais e intelectuais, não só a Bíblia, mas quando eu ocupo a minha mente com aquilo que é bom, que me faz crescer, eu acabo dando brecha para que o diabo ganhe espaço na minha mente. Por isso, nessa noite, eu espero que essa palavra fique guardada nos nossos corações, porque eu sou o primeiro que preciso ouvir isso. Preencher a minha mente, o meu coração com a palavra de Deus. Não é fácil vencer o vício, não é fácil vencer o pecado que está entrelaçado em nós, porque nós somos pecadores. A nossa natureza clama por pecado. Mas a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso que a salvação, ela não vem de nós. A salvação não depende de nós. A Bíblia diz que é dom gratuito de Deus. Só existe uma forma de ser salvo. É através da cruz de Cristo. É através do sacrifício na cruz do Calvário. Então, a minha fraqueza, as minhas fragilidades, eu sou tão pequenino que sozinho não consigo chegar a Deus. Existem pessoas que dizem assim, eu vou me preparar para aceitar a Jesus. É impossível. Não há ninguém doente que se cure para ir ao médico. Não há ninguém doente que se autocure para poder ir ao médico. Você precisa do médico para ser curado. Então nessa noite, a gente precisa entender que o médico Jesus está disposto a curar todas as feridas do nosso coração. Está disposto a arrancar todos os males e maldições sobre a nossa mente que nos prende, que nos escraviza. A angústia, o sentimento de ódio, de raiva, de sofrimento, prisões espirituais. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar de tudo isso. A Bíblia diz que há poder no sangue de Jesus. E como há poder no sangue de Jesus para purificar esta mente que é bombardeada pelo diabo. Então que essa palavra fique no nosso coração. Só existe uma forma de vencer a pornografia. Através de Cristo. Porque a guerra contra o vício, seja ele crack, seja ele maconha, heroína, cocaína, pornografia, como eu falei, já foi comprovado, o vício da pornografia. Pai do Senhor, Tiago, Deus abençoe. Pai do Senhor a todos aqui do Facebook, Deus abençoe. O que acontece? O vício da pornografia, ele é um vício comparado a qualquer outro vício, porque tem a ver com a dopamina, com a substância química no cérebro que nos dá prazer. E aí, assim como qualquer outra droga, você vai preenchendo tanto a sua mente, você vai preenchendo tanto o seu cérebro com a dopamina, naquele estímulo prazeroso, que você acaba ficando dependente dele. Então, que a gente possa entender nessa noite
que a gente precisa da graça de Deus e do poder de Jesus para nos livrar, para nos fortalecer, para vencer esta guerra dentro do nosso coração. Guarde isso no seu coração. Nós precisamos incentivar os nossos líderes a gastar tempo com assuntos como esse. Há muitas pessoas presas na pornografia em cima de púlpito, sentado no banco da igreja. Em cima de púlpito não, porque o púlpito fica a Bíblia. Existem muitas pessoas dentro da igreja, fora da igreja, dentro da família, presos na pornografia, que estão lutando para vencer a pornografia, que choram muitas das vezes porque não aguenta mais estar preso a este mal. Mas eu quero fazer uma oração neste momento, porque eu creio que o poder do sangue de Jesus é suficiente para nos auxiliar, para nos livrar, para nos guiar e para nos libertar de certo tipo de coisas que nos afastam de Deus. Coisas que muitas das vezes, como o vício da pornografia, você não tem coragem de falar. Você não tem coragem de dizer. Amém? Então, nesse momento, vamos orar para que o Senhor Jesus haja na mente daqueles que estão presos, não só na pornografia, mas em todos os outros vícios. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste exato momento, meu Deus, eu quero te pedir que as tuas mãos de Deus estejam estendidas sobre a vida de todo aquele que tem a sua mente, infelizmente, cauterizada pela pornografia. A pornografia quebra os princípios morais. A pornografia destrói a mente do homem. A pornografia escraviza a mente do homem e da mulher, para que eles passem a enxergar o outro como um objeto, como algo descartável. Mas eu ainda creio que o teu nome tem poder para quebrar todos os empecilhos, seja eles diabólicos ou seja eles humanos. Porque muitas das vezes as consequências são nossas, de nossas próprias escolhas. O diabo é um aproveitador, ele não pode pegar a minha mão, o meu pé e me guiar para algum lugar, me levar para algum lugar, mas ele pode influenciar, ele pode lançar a proposta. Essa é a missão do diabo, lançar a proposta, mas a escolha é nossa. Por isso, nos dá domínio próprio, nos ajuda a vencer todos os males, nos ajuda a vencer todos os vícios, não só o vício da pornografia, mas quem está preso em qualquer outro vício que o escraviza, pelo poder do sangue de Jesus. Eu ordeno pelo poder do sangue de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, caia por terra, porque há poder no sangue de Jesus. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Aconteceu algo maravilhoso aqui, que me chamou a atenção. Eu não sei se ela está mais, mas uma moça passou aqui pela minha casa e me pediu para ouvir a palavra. E ela estava aqui na janela ouvindo. E isso é maravilhoso. Eu não sei se ela já foi. Eu queria até orar por ela. Mas ela estava aqui na janela me ouvindo. Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo o ensinamento. E eu tenho certeza que o coração dela foi alimentado pelo poder dessa reflexão. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum tema específico para que a gente traga na próxima live, é só você colocar aí e a gente vai atender com o maior carinho para vocês. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos conforte e esteja conosco todos os dias. Amém? Deus abençoe a todos.